Ó, já vamos começar. Oi, Denise, tudo bem? Bom você. Boa noite. Gente, boa noite. Muito prazer ter vocês aqui no meu Instagram, no nosso Instagram, né, Denise? Vou me apresentar brevemente, vou apresentar a Denise para vocês, né? Para quem ainda não me conhece também, meu nome é Bruna. Eu que sou proprietária da Visio Culina, que é esse perfil. Eu sou especialista em gestão de negócios gastronômicos. E aí convidei a Denise, que é uma parceira muito querida, especialista em liderança, comunicação para líderes, né? E para a gente falar, né, sobre os desafios de uma liderança em negócios em geral, mas especialmente aqui, né, em negócios gastronômicos, que a gente sabe que tem suas peculiaridades ali, seus desafios específicos. E aí vou deixar a Denise se apresentar um pouco também para vocês conhecerem ela. Então fica à vontade, Denise. Então, tá. Em primeiro lugar, obrigada, Bruna, pelo convite também para a gente fazer essa parceria. Acho que se conecta muito, né, os nossos temas e a liderança dentro da área gastronômica, ela é muito importante, eu diria que em todas, né? Então, Denise Forte, né, eu sou especialista em liderança e comunicação para líderes, e eu atuo hoje com desenvolvimento de líderes, né, com programas de desenvolvimento de líderes e também de comunicação para líderes dentro de empresas, e também trabalho com mentoria de liderança para pessoas que desejam se desenvolver cada vez mais aí como líderes, né? E eu vejo a liderança como primordial assim para qualquer empresa, né? Porque a empresa ela fica a cara do dono, né? É a cara do líder. Eu digo que se a gente fala que a equipe não está performando, a gente tem que olhar como é que está esse líder, como é que está a performance desse líder também, né? Então, muitas vezes o líder não traz essa responsabilização para si e isso acaba prejudicando o time e a empresa de forma geral, né? Eu sei que a área gastronômica aí, ela é uma área que tem uma pressão muito grande, né? Demais. Então, o líder... Quem estiver me assistindo aqui, for líder ou dono de empresa, vai estar concordando. É bem desafiador. E eu entendo. Eu nunca trabalhei na área gastronômica, né? Conheço algumas pessoas que já trabalharam, mas assisti bastante reality de culinária de restaurante, né? Olha, é pior um pouco, tá? Eu É um pouco pior. Eu imagino que sim. E é por isso mesmo que a liderança ela é tão importante, né? E quanto melhor o líder se comunica com sua equipe, quanto mais clareza, quanto melhor o direcionamento que ele dá para a equipe, melhor vai ser o resultado. Mas precisa principalmente, e eu até fiz uma postagem sobre isso essa semana, de integridade comportamental. Tu precisa ser exemplo, basicamente. Né? Exato. A equipe vai ser a tua cara, né? Qual é a cara que tu está dando para essa equipe? Como que você está sendo? Qual é o exemplo que você está dando para ser seguido por essas pessoas que você tem, né? E a gente conversou, inclusive, essa semana, né, Bruna, da importância do dono, de fato. Porque às vezes quem está à frente daquela equipe é alguém ali no turno, né? E nem sempre é o dono. Mas o dono, ele tem um papel fundamental, né? Como é que você vê isso também? Exato. Concordo totalmente, a gente conversou muito sobre isso, né? O que acontece? O que eu percebo muito são os extremos, né, que a gente estava comentando. Ou o dono do negócio, principalmente quando o negócio ainda é menor, ou quando é um negócio familiar ali, foi criado muito do coração, ele ser muito apegado ao negócio. Eu falo até apegado ao filho ali. É como se fosse um bebê que ele viu nascer ali e ele não quer soltar, né? Então tem esse extremo, e aí ele fica apegado e não delega, e não solta, e aí mesmo quando ele contrata lideranças, ele não deixa a liderança liderar, mesmo tendo pessoas boas, tendo talentos às vezes. Eu já ouvi essa dor, inclusive, do líder de cliente, assim, de falar, poxa, Bruno, eu tô tentando, mas a equipe não me respeita, porque eu falo A, e ele chega aqui e ele fala, não é A, é B, C. Aí vira aquele, né, embate ali muitas vezes, velado, e vai ficando uma situação pesada, difícil. E tem esse lado, e muitas vezes ele não enxerga o tamanho do erro que ele está cometendo, ele acha que ele está cuidando do negócio e ele está prejudicando. E também tem o extremo que joga na mão do líder ou da própria equipe ali e toma, se vira e esquece que a empresa existe e não dá norte, não dá direcionamento, não dá o caminho, né? Esse é o problema também, é o de largar, né, que a gente estava conversando.
Exatamente. Eu vejo assim, essas duas questões, né, que elas estão ligadas principalmente na cultura da empresa, né? E normalmente a gente tem o quê? Principalmente dessa pessoa que está muito apegada, que não consegue delegar, que não consegue sair sair da frente para as pessoas fazerem o trabalho, às vezes, que é isso, Exato. né? E a empresa é a cara do dono, né? Só que a cultura, muitas vezes, ela não é intencional. Não se pensa a cultura. Eu quero que a empresa tenha essa cultura, quero que ela tenha esses valores. Eu quero que as pessoas se comportem aqui dentro dessa maneira, que os clientes percebam o meu restaurante dessa forma. A cultura vai se criando por conta. A pessoa. Oi? Não, travada. Mas principalmente quando ocorre de a pessoa estar ali, porque ela vai estar ali presente de qualquer maneira. O dono é principal, assim, o fundador, né, na cultura. A cultura é ele, é a história dele. A história dele é importante. Mas às vezes o que é importante é contar a sua história, direcionar de forma adequada e deixar que as pessoas façam o seu trabalho ali na frente. Verdade. Deixar que façam, né? Não se meter na frente. Exatamente, é isso mesmo. Isso acontece muito mesmo que você mencionou, dele ter a cara ali, ele quer que a cara dele seja impressa ali no negócio, né? Mas ele não consegue transmitir isso, né? A falha de comunicação, o ruído que gera. Então ele pensa uma coisa, mas ele comunica outra ou não comunica, muitas vezes, parte daquilo ali. E aí a equipe vai fazer a interpretação dela, que ela acredita que é bom. E aí que mora o ruído de comunicação, né? Então é a hora que as coisas saem do trilho mesmo. E aí, muitas vezes, quando eu escuto o empresário, poxa, eu já falei várias vezes, eu já tô cansado, nossa, mas eu atendo assim, é a hora que minha equipe tá aqui, o cliente reclama que é atendido totalmente diferente. E às vezes não é nem mal atendido, é atendido diferente. Ele tá acostumado com o perfil daquele empresário, né, daquela pessoa ali que tá dentro do negócio, que às vezes é muito amoroso, muito acolhedor, e aí ele tem um atendente, um gerente que é mais sério, mais fechado, aí o cliente estranha, reclama. Então é isso que você falou mesmo, é essa cara do dono na empresa, mas que muitas vezes ele não consegue imprimir, transmitir isso, né? E vem uma questão que é muito importante nesse sentido, que não é só questão de comportamento do líder, é questão de ter processos bem definidos. Exatamente. Porque a cozinha tem um padrão de qualidade a ser seguido para que, se eu pedir o mesmo prato que você, ele seja igual, né? Não pode ser totalmente na apresentação, nem no sabor, ele tem que ser o mesmo, né? A gestão nos outros processos também é a mesma coisa, né? Então precisa ter esse processo. Talvez não precisa ser tão engessado, né? Cada pessoa vai ter a sua cara, imprimir a sua marca de alguma forma. Mas é preciso ter processos para que tenha um padrão mínimo para tudo que se faz dentro da empresa. Exato. E às vezes é nisso, né? Exatamente, é isso mesmo, né? Você tocou exatamente no que eu falo todos os dias. Cliente, parceiro, rede social, aqui é processo, às vezes fica até chato. Eu falo, gente, não tem jeito, é processo mesmo. Processo é a base de tudo, não tem como, né? E aí muita gente às vezes tem uma crença negativa com o processo. Que o processo engessa. Que eu vou ficar muito preso, como se fosse uma amarra ali que ele tem. Né? Não, aí não dá certo, não funciona, faz mais travar a empresa do que fazer a empresa girar. E pelo contrário, o problema é que às vezes o processo não é adaptado para aquele negócio, ele não está sendo revisado, acompanhado, a empresa cresceu e o processo não cresceu junto, né? E isso acontece muito, já aconteceu muito de pegar, por exemplo, uma empresa de médio porte ali já, que até implantou processo quando era pequena. Não existe processo, a verdade é essa, né? Não documentado. Então, é muito o que acontece mesmo. E aí é muito disso, de ficar só no boca a boca. Além da comunicação verbal já não ser boa, não existe uma comunicação formal ali, documentado, né? Aquilo ali palpável, né? As coisas de um negócio têm que ser palpáveis, né? Não pode ser nada abstrato. Eu estudo gestão do conhecimento também, né? E uma das coisas que a gente fala né? A gente cria conhecimento dentro das empresas. Todas as empresas criam, as pessoas dentro das empresas criam conhecimento o tempo inteiro. A gente compartilha uns com os outros, mas muitas vezes o conhecimento morre quando alguém sai da empresa. Exato. Porque tem um jeito, né, de fazer. Tem um conhecimento que pode ser transcrito para o papel também, e tem outro que não tem como, que é a experiência, que é a vivência, que é o jeito de cada um. Sim. Mas o quanto é
importante a gente ter clareza sobre isso para não deixar morrer, porque eu até lembro que eu falei para uma equipe minha uma vez justamente, cara, a gente tá daqui a pouco fazendo uma viagem e a gente era em 4 na equipe, assim, para fazer um treinamento, né, em algum lugar, uma filial da empresa, e aí dá um acidente e a gente morre. Vai morrer o setor? A empresa vai parar? É isso mesmo. Né? As coisas precisam continuar nós estando ali ou não. E muitas vezes a empresa fica refém, e já vi isso inclusive em área gastronômica, fica refém de uma pessoa porque ela está há mais tempo e ela não consegue compartilhar esse conhecimento que ela tem com outras pessoas que estão mais jovens na empresa. Exato. E, infelizmente, ainda há uma visão de algumas pessoas de que se eu falar o que eu sei, a pessoa vai tomar o meu lugar. Não sei se acontece aí. Ixi, totalmente. Só todo dia. Acontece aí também. Demais. E assim, foi bacana você tocar nesse ponto, porque tem muito esse medo. E assim, a verdade é que quando a gente empreende, a gente tá suscetível a ser copiado, né? Se você for ficar pegado nisso, melhor não empreender, né? Não adianta. É uma crença mesmo ali. Mas claro que também tem formas de você minimizar esse risco. Zerar nunca, né? Que você consegue realmente amarrar o processo ali de uma forma que não é todo mundo que sabe todas as etapas do processo completo. Então, por exemplo, né, falando da área gastronômica, se eu tenho ali, sei lá, uma torta de morango, não é todo mundo que sabe da receita inteira daquela torta, por exemplo, né? Se você tem muito medo disso, ou uma questão mais financeira, administrativa. Normalmente é uma coisa que o empresário tem muito medo, né? Das pessoas terem acesso a dado financeiro, a KPI, enfim. Não dá pra ficar nesse apego, né? Tem que soltar mesmo, exatamente o que você falou. E essa questão de ficar refém do colaborador, eu vejo o tempo todo mesmo. E a pessoa ali muitas vezes não enxerga que ela é refém daquele colaborador. Ela enxerga quando ele sai, ou quando ele percebe que a empresa depende dele, aí ele começa a ultrapassar os limites, né? Então, faltar, ou então, se quiser assim. E aí vai virando aquela coisa. Aí já aconteceu do cliente falar pra mim, parece que ela que é minha chefe. Às vezes a gente tem nas empresas o dono trabalhando com o funcionário. Tem. Tá? Muito. Não, e ele nem sabe que tá. Ele nem sabe o que é. Outro, né? Demais. Eu já vi muito também, além do dono, o próprio líder ali, né? O gerente, supervisor da empresa. Ele também tá nesse papel de submissão à pessoa que, né, na verdade, deveria ser o subordinado dele, e ele tá sendo subordinado da pessoa. Exatamente. E essas questões são bem importantes porque, assim, como tem isso na liderança, né, não só do dono, né, do líder de forma geral, e esse medo de passar informações, eu vejo, inclusive, tanto dos indicadores quanto financeiro e tudo mais, os donos das empresas têm receio, têm medo de falar, abrir os números das empresas para os colaboradores. Tem. É um erro, tá? Eu acho que isso ainda vai demorar muito para ser melhorado nesse sentido, porque eu acho que quanto mais o líder, né, e eu já vi isso também, né, quanto mais o líder é transparente, aberto para essas questões, quando demonstra aquilo lá, de que forma que está acontecendo, para que cada um pegue aquela parte que é responsável para si, e isso inclui, né, vamos ter uma reunião daqui a pouco, assim, pensando, olhando para estratégias de liderança e de comunicação do líder, ter uma reunião semanal com a equipe, de falar que deu errado, de ter um alinhamento adequado sobre as metas que se tem na semana, de o que a gente pode melhorar, inclusive de passar números, né? A gente tem como meta um faturamento tal, a gente não está perto disso ainda. O que a gente pode fazer se a gente conseguir chegar lá? Todo mundo ganha se chegar, sabe? Exatamente. Nossa, eu concordo totalmente com você, e é muito difícil realmente as pessoas internalizarem isso ali, né, na mente, os empresários mesmo internalizarem, né? Ou os próprios líderes ali, o gerente, muitas vezes a gente vai conversar, o supervisor, mas nossa, a gente vai mostrar isso pra eles, né? E aí eu falo muito disso também, de ter reuniões periódicas. Faça reuniões semanais, dependendo, faz um pequeno briefing diário ali, tira 5 minutos do dia. Gente, ontem a gente teve um problema nas mesas, teve reclamação de cliente que os pedidos saíram errados, vamos melhorar isso, esse ponto, vocês têm alguma dúvida? Não, ok. Sabe, 5 minutinhos de alinhamento ali que resolve. Ontem, sessão de parabéns, foi muito bom, a gente não teve nenhuma reclamação, nenhum problema.
Isso é muito legal e as pessoas não têm consciência do quanto isso faz diferença no resultado financeiro do negócio. Sim, e faz demais, assim, porque as pessoas compram a ideia. Eu não gosto de a camisa, assim, mas muitas vezes muitas pessoas usam, né, essa comparação, né, de vestir a camisa da empresa também, tudo mais. Mas mais do que isso é ter, não que o sentido de dono, é saber que não é teu, mas de saber que a gente atingiu uma meta junto, de como que a gente está contribuindo junto e como que, chegando no objetivo da empresa, eu consigo chegar no meu objetivo pessoal também. E isso é o líder, né? O líder tem que olhar para cada pessoa dentro da sua equipe e saber quais são as individualidades de cada um. Ele precisa usar o tempo dele também, além dos processos, né? Ele precisa entender e trabalhar os processos, a parte técnica, mas ele também precisa olhar para as pessoas, conhecer cada um, saber, como é que tá a Bruna? Nossa, Bruna, eu fiquei sabendo que teu pai estava doente semana passada, como é que ele tá? Sabe? Exatamente. Eu com a pessoa. Concordo muito, isso é verdade. Exato. E tudo influencia na produtividade, na qualidade, no rendimento, no bem-estar das pessoas do cliente, né? Sim. Então, a primeira coisa que o líder tem que fazer é manter relacionamento, se conectar com cada pessoa da sua equipe, assim, é primordial. E a parte da comunicação nem se fala, né? Tu falou agora, direcionar. Tem um briefing diário, assim, de quais são os objetivos e quais são os pratos que vai servir daqui a pouco, se tem um cardápio diferente ali, né? E é trazer tudo isso e ter clareza na comunicação. Por quê? Muitas vezes, e eu diria que a gente é achar que o outro está dentro da nossa cabeça, né? Ele sabe exatamente o que eu estou pensando, eu vou falar qualquer coisa, ele vai entender o que eu quero. Não é isso mesmo. Sinto muito. É o que eu vivo falando. E eu escuto o tempo todo. Ai, meu Deus, já falei demais. Pois é, falou pouco, eu ainda brinco. Falou pouco, falou quantas? Falou 5, fala 10, fala, documenta, né? É isso. Exatamente. Mas isso acontece muito mesmo, realmente, de não prestar atenção no lado humano da equipe, né? Então também não adianta a gente ficar só apedrejando. Ai, trabalhar com pessoas é difícil. Ai, gente, é difícil. Tá, e você como líder, né? E os seus líderes, se você não tá dentro do negócio, né? Se você já é um gestor, um dono de negócio que já tá no estratégico ali, que não tá dentro, né? Como que a sua liderança está lidando com a equipe, né? De olhar mesmo. Então já aconteceu muito de eu ir fazer visita presencial no cliente, fazer alguma reunião, e de eu chegar, olhar no olho dele e falar, oi, gente, bom dia e tudo, você tá bem? E a pessoa, nossa, ninguém perguntou se eu tava bem hoje. Já aconteceu de funcionário chorar comigo, de eu perguntar se tava tudo bem, e ele começou a chorar. Não. Ou seja, eu falei, gente, tá tudo muito errado. Se eu tô de fora, precisei chegar, olhar no olho dele, pra ele se sentir acolhido e se sentir confortável comigo de falar, não é um problema pra mim de jeito nenhum, pelo contrário. Me sinto muito honrada, inclusive, dele sentir essa confiança em mim, mas, poxa, tá tudo muito errado, ele prefere confiar em mim do que no líder dele. E aí, quando aconteceu, eu conversei com o meu cliente, falei, olha, não dá, né? Então, assim, tem que mudar tudo. E aí entra muito o seu trabalho. Então, até por isso que eu quis muito fazer essa live, porque muitas vezes é um ponto que eu converso muito com os clientes e é uma área da empresa que costuma ser muito frágil, né? Ainda. Sim. E que muitas vezes o próprio dono não tem consciência ainda disso. E o chefe André ali colocou, né? Saber usar o material humano. E eu diria sim, e que esse material humano é outro. Enquanto líderes, tem. Nós somos esse ser humano que precisa ir inteiro para o ambiente de trabalho, né? E ele está relacionado com o quê? E com os meus valores, e com as minhas crenças, entender quem eu sou, para ir chegar lá e saber exatamente como agir com cada um, né? Conhecer o outro também. Exato. Empatia. Né? A gente é fundamental. Eu tenho um livro, eu vou até indicar livro aqui já, que eu amo esse livro aqui. Vamos indicar livro, é ótimo, é sempre bom. Ele é Empatia Assertiva. Eu já ouvi falar dele. Porque ele é fantástico, ele é uma aula de liderança, assim, que é extraordinária. E é justamente a gente olhar para a empatia de um outro lugar, né? Do lugar de humildade, do lugar de vulnerabilidade. Porque durante muito tempo ele teve que se colocar num pedestal
né? Não sei por quê, mas enfim, o líder era colocado num pedestal, porque não pode errar, porque não pode. De jeito nenhum. Não é, somos todos humanos, a gente erra e tá tudo. Falo mesmo. que eu trouxe assim, de tem que se explicar 10, 15 vezes, sim. E olha que eu já ouvi, cara. Mas o fulano parece que é burro. Nossa, eu também já ouvi. Eu quero morrer quando alguém me fala isso. Gente do céu. Será que eu tenho que demitir? Não. Eu tenho que olhar para você tá se comunicando com ele. Como você está explicando para ele? Você está tirando todas as dúvidas? Ele tem espaço para perguntar, para duvidar, para questionar? Nossa, demais isso. A maioria das vezes não tem espaço. Ele não tem espaço para. Ele tem medo de perguntar alguma coisa. Exatamente. Alguma dúvida. Ele tem, e aí não funciona. E esse lugar do explicar é a gente explicar didaticamente. É a gente explicar de uma forma assim, como se fosse professor de ensino fundamental, do prezinho, o que tem que fazer. E eu vejo muito. Tem que mostrar. Eu adoro os exemplos que eu tenho com meu filho. A filha ensina muito. Literais, né? Então, o que acontece? Outro dia, Benjamin, o nome do meu filho, né? E outro dia eu pedi pra ele assim, bem, pega lá na gaveta do meu quarto um clipe de papel, um carregador do celular. Aí ele foi lá e não achou. Deu, mas como assim? Tá lá na gaveta. Quantas gavetas tem no meu quarto? Eu tenho gaveta no guarda-roupa, eu tenho gaveta na ganinha. Qual gaveta? Aonde? Em que lugar? E não Você falou de gaveta, né? Tem 1 milhão de gavetas na casa. Tá lá nesse escritório. Aí ele voltou, não achei. Disse, como não achou? Tô olhando a segunda gaveta? Olhei. Só que, pra mim, a segunda gaveta é começando de cima. Pra ele é Olha aí. Exatamente. Exatamente. E é isso que acontece. Ó, o André tá falando ali que gosta de pedir pro funcionário me mostrar e me explicar o que está fazendo. Daí entra com a correção perfeita, André. Nossa, isso é ótimo. Isso é ótimo. É uma ótima estratégia mesmo. E feedback, tá? E o feedback não é só sobre desempenho, que a gente faz formalmente ou informalmente com o colaborador. É a gente estar conversando aqui e dizer, André, esse que você falou ali que você pede pro teu colaborador, né, teu funcionário, mostrar para você como é que é para ver se está correto. É isso mesmo que você quis dizer? Isso. Só fala de um jeito, eu entendo que o outro. Exato. Uma série de questões. Exato. Acontece muito, muito isso mesmo. E você vê que às vezes não é na maldade, o colaborador não fez porque ele não tá nem aí, ele realmente entendeu de outra forma. Exato. E então, só que aí acontece muito. Ele fica com ranço, né? Então a gente entende. Uma coisa você falando disso que eu sempre falo muito também não leva as coisas pro ego, pro coração, né? O ego, ele existe dentro de nós, né? Ele é inerente ao ser humano, mas a gente tem que aprender a lidar com ele. Então, tem que ter muito cuidado com isso pra gente não levar pro pessoal as coisas que acontecem. Às vezes não é má vontade do colaborador, às vezes não é porque ele não vai com a sua cara, não é porque ele tá de implicância. Muitas vezes não é, às vezes ele tá passando por um momento difícil na vida dele, aquilo que a gente tá falando da empatia, e ninguém sabe. Às vezes ele entendeu as coisas de outra forma. Enfim, são tantas variáveis, né? Então, uma coisa que eu percebo muito também, você falando até de feedback, né? O feedback não é só bronca, de jeito nenhum. É realmente de conversar com o seu liderado, né? De perguntar por quê. Fulano, por que você fez assim? Se ele fez errado. Me explica, por que você tá fazendo dessa forma? Porque a pessoa vai te falar, não, realmente eu fui desatento, não, ou então eu não prestei atenção do jeito, eu não entendi. Pra mim que era do jeito que eu fiz. Ele vai te falar, dê abertura pra ele. Por mais que você ache que ele tá errado, por mais que ele esteja... eu falava aqui, pé da vida mesmo, por mais que você queira enforcar a pessoa, respira fundo, espera passar e conversa. Fala, vem cá, vamos conversar, o que aconteceu? Por que foi feito assim? Por que era pra ter ninho em cima, eu falo de novo, e tem chocolate? Isso por aí. que você fez assim? Me explica. Aí ele vai explicar, você vai escutar. E aí, escutando, né, você vai conversar com ele, entender e dar um retorno e gerar compromisso com a equipe. Outra coisa que eu também percebo é a bronca pela bronca. Aí eu sei por quê, não vai funcionar. Não. Eu acho que tu traz isso, assim, perguntar, mas estar aberto para ouvir. Porque o que normalmente acontece? O líder pergunta
por que você fez assim? Pode até perguntar numa boa. Mas enquanto a pessoa está falando, ele está lá só julgando, em vez de tentar entender o porquê de fato que aconteceu aquilo. Em vez de tentar corrigir, como o André falou antes, inclusive, né? Aquilo que a pessoa fez errado. Eu acho que uma coisa muito importante que o líder deve fazer em todas as interações que tem com a equipe, em todos os momentos, é se conectar com qual que é a intenção que ele tem. Sim, exatamente. Falar. E é importantíssimo, a gente opera de uma maneira muito automática em todas as áreas da nossa vida, né? Não é só na liderança, não. Mas a gente vai muito no automático. É um desafio a gente estar consciente daquilo que a gente está fazendo. Uhum. É um desafio a gente saber por que nós estamos fazendo algo. Mas é imprescindível para o líder, se ele quer ter resultado, ele estar consciente, ele saber qual que é a intenção dele naquele momento. E eu sempre falo, né, nos treinamentos eu sempre falo, você tem que estar com a intenção de desenvolver a sua equipe, de desenvolver aquele colaborador. Sim. Tu só vai gerenciar a empresa, tu só vai conseguir ter um olhar mais estratégico se você desenvolver as pessoas para fazer o operacional bem feito. Isso mesmo, exatamente. É isso. Você não tem de desenvolver e fazer com que as pessoas estejam melhor, um pouco pagar melhor para elas fazerem melhor também, não vai funcionar. Sim. Não vai. Não vai. A gente falando disso também, outra coisa que acontece muito, que você também deve perceber, é o telefone sem fio. A informação que era A, aí virou B, C, D no final, tá no final do alfabeto. Não é nada do que era lá no início, lá na ponta. E aí você fica sem entender o porquê, né? Mais uma vez também envolve processo, a comunicação, treinamento periódico, reuniões constantes. Se isso acontecesse, não chegaria nesse ponto, né? As falhas vão acontecer em menor proporção, né? Quanto mais você conseguir ter uma boa gestão do negócio, uma boa liderança. Ele falou rádio corredor, exatamente, rádio corredor. Isso mesmo. E aí vai passando a informação de uma forma que você fala, gente, que momento que virou isso aqui, né? Então, tem muito isso mesmo. Sabe que eu trabalhei com um gestor e disse assim, sempre que tinha alguma coisa de fofoca, o que ele fazia? Ele chamava o fulano que estava falando e chamava a pessoa, outra pessoa que estava falando. Ele disse, então tá, agora fala o que tu quer falar. Ele eliminou a fofoca no ambiente de trabalho que ninguém queria. Acabou. Foi pelo constrangimento, você não vai no amor, você vai na dor. Mas é bom, viu? Isso funciona. Tem que olhar, assim, claro que tem que adaptar. A gente não pode copiar as coisas literalmente também, né? Não. E esse é um erro que ocorre nas empresas, porque, deu certo essa estratégia lá naquele lugar, ou eu vi na internet, assim, e sai fazer. Não funciona. Não funciona. Não funciona. As pessoas são outras, o jeito é diferente, a cultura da empresa é diferente. Sim. Então, tem deve ser levado em consideração, né? E eu acho que esse trabalho que tu faz, né, enquanto mentor, enquanto consultora aí na área gastronômica nesse sentido, ele é fundamental, porque é entregar para o restaurante, para a empresa, assim, exatamente o que ela precisa de acordo com as necessidades e a cultura dela. Isso. Né? É surreal o resultado que se tem em pouco tempo quando se faz isso, né? Muito diferente. E aí você tá falando disso, varia muito da cultura da empresa, do nível hierárquico, né, das pessoas ali, e até do nível educacional que essas pessoas tiveram e tudo isso vai impactar o meio que essa pessoa viveu, foi criada, né, qual o nível de formação que ela tem, e isso tudo tem que ser levado em consideração, e não como forma de diminuir ninguém, muito pelo contrário, como forma de acolher, né, de entender os desafios que aquela pessoa vai ter. Não dá pra você esperar de uma pessoa que tem MBA, que tem mestrado, uma pessoa que não tem nem estudo, muitas vezes nem terminou o ensino médio, a mesma destreza para lidar com certas situações, para interpretar certas coisas, do que uma pessoa que tem um mestrado, tem uma pós-graduação, né, que foi criada muitas vezes numa condição financeira superior, né. Então, a gente tem que entender que, né, as pessoas tiveram oportunidades diferentes na vida, né. E ser acolhedor nesse sentido também, eu sinto que existe muito essa falha ali nesse ponto. E muitas vezes até de dentro dos próprios departamentos pessoais nas empresas, do próprio RH. Então eu já tive cliente que o maior problema não era nem a liderança operacional ali, não, de dentro da produção, ou a parte estratégica, era o RH. Gente. Era o próprio RH.
Então, assim, mas como que a gente descobriu, né? Apesar disso não ser a minha entrega principal, eu percebi que tinha. Quem é de fora às vezes enxerga certas coisas, quem tá dentro não enxerga. E eu fui ali observando, falei, gente, tem uma coisa muito errada. E aí a gente descobriu através de uma pesquisa de clima organizacional. Eu propus pra ele a gente fazer uma pesquisa. E aí foi quando na verdade, eu já sabia. Mas eu falei, né, eu não vou chegar fazendo fofoca, não vou ser eu falando da minha cabeça. Eu preciso de dado e número para poder, né, conversar com os proprietários. E aí a gente fez a pesquisa de clima. E aí, inclusive já tinha sido feita a pesquisa de clima pelo próprio RH, obviamente. Foi totalmente errado. Falei, vamos fazer, né? Aí eu conversei com um jeito, com a dona, com o dono, falei, vamos fazer a pesquisa de clima de novo? Vamos dar uma revisada? Eu acho que é bacana, eu tô sentindo que tá tendo alguns ruídos. Aí ele, o que você tá querendo falar? Eu falei, nada. Falei, vamos fazer primeiro, depois a gente conversa. Aí eu falei, eu não vou falar nada, não vou acusar nada, nem ninguém, nenhuma situação sem ter certeza. Vamos fazer. Aí a gente fez. Aí quando veio o resultado dessa pesquisa, só confirmou o que a gente já imaginava. Então a equipe tinha uma resistência gigantesca com o RH. Com motivo. Então, o RH era muito complicado ali para lidar com a própria equipe, não sabia lidar, fazia fofoca entre a própria equipe, o próprio RH fazia. Absurdo. A cara da pessoa. Chocada. Pois é, eu também fiquei. E aí o que acontece? Era uma empresa já maior, né, de médio para grande porte, que cresceu, mas cresceu sem processo. Então, o RH cresceu ali com a empresa também e meio que tomou conta do negócio. A dona tinha muita confiança, só que, enfim, não era nada do que ela imaginava. E ela ficou bem decepcionada, né? Enfim, tudo. Foi muito delicado a situação como um todo ali, né? Porque mexeu na empresa toda. Mas ainda bem que aconteceu, porque foi um mal necessário. A empresa ia quebrar, ia afundar. Se continuasse assim, a equipe toda desmotivada e tudo, e aí todo mundo achando que era a equipe que era o problema. E por isso que, assim, esse diagnóstico inicial, ele é muito importante. Eu adoro pesquisa de clima, né? Eu acho fantástico. Adoro quando as empresas usam ferramentas para fazer com uma periodicidade maior, assim, para avaliar e conseguir analisar esses dados com mais qualidade, porque contra dados não há argumentos, né? E aí, um comentário do André ali, se me permite, André, e talvez eu vá falar um pouco, falar que esses comportamentos infelizmente, são normais, né? Mas eu acho que eu particularmente, eu gosto de problematizar um pouco mais isso, sabe? Não concordo que é normal. Eu não concordo que a gente continue acreditando e continue dizendo que tudo bem, porque isso sempre aconteceu assim, sabe? A gente tem que pôr gasolina e queimar o negócio e fazer renascer, às vezes. Exato. Porque as coisas vão continuar sendo ruins. E não é só nessa questão específica. Tranquilo. Assim, é comum, mas não é normal, né? Eu gosto de falar isso. Não é porque é comum que é normal, né? É comum, mas comum infelizmente. Ainda às vezes o que acontece? Assim como na sociedade geral, que vem algumas leis para coibir alguns comportamentos que não são corretos. Ai, gente, desculpa. Não, fica tranquila. Essa época agora, você ainda mais tá tendo susto, tem licença poética pra tu se espirrar o tanto que você quiser. Mas eu digo assim, a sociedade, então, vem algumas leis para dizer assim, esse comportamento, por mais que pareça ser normal, ele não é normal, não é o correto. A partir de agora as pessoas vão ser punidas se elas continuarem fazendo isso. Às vezes a gente tem que ser mais incisivo com relação a algumas coisas dentro das empresas também, tomar partido, sabe? E dizer isso não é normal, isso não é legal, isso não... Eu sei que é difícil fazer isso, né? Infelizmente é difícil. Infelizmente você se posicionar de uma maneira correta, você acaba sendo mal visto. Mas se a gente continuar deixando de falar, isso vai demorar muito tempo para melhorar, sabe? Concordo. Qualquer coisa você fala, André, se você acha que não dá para fazer isso, qualquer coisa me chama depois para conversar. Mas eu acho que a gente precisa se posicionar mais, sabe? Enquanto líderes também, com relação a questões que a gente acha que são normais dentro do ambiente de trabalho, tá? Porque a gente precisa de lugares bons para trabalhar. Por mais que tenha pressão, seja gostoso de estar lá dentro.
Exato. É uma pressão saudável, digamos assim, né? Dentro dos parâmetros humanos, né? Normais ali. Que é a pressão da rotina, da correria, do dia a dia. E não uma pressão de desrespeito, de manipulação, né? Que, infelizmente, nesse caso era o que acontecia, né? Então, da pessoa que está ali na liderança usar aquilo para benefício próprio, né? Uhum. Então, até falando essa questão de benefício próprio, até puxar um gancho também, e até em menores proporções, o que eu já vi acontecer também, a gente até falou de questão de nível educacional, cultural, principalmente quando a gente tem um nível educacional, vamos falar assim, de escolaridade mais alto, por exemplo, empresas que muitos são graduados, chefe de cozinha, ou de outros níveis de formação, muitas vezes, ou que é um restaurante muito refinado, que é uma mão de obra muito especializada, muitas vezes, o que eu percebo às vezes é muita briga de ego. O famoso, vou falar o clichêzão aqui, que muito cacique pra pouco índio, é mais ou menos isso. Todo mundo querendo mandar, todo mundo achando que manda, porque às vezes acontece do líder ter o mesmo nível de formação, de conhecimento, até de experiência de quem tá ali abaixo, às vezes ele até entrou junto, subiu, enfim. E aí começa a briga de ego. E aí, assim, eu queria ver o que você fala a respeito, o que você acha, o que você já vivenciou. Eu acho que, tá? Já vivenciei muito isso também. E existe, infelizmente, existe. Não é normal, não é correto. E aí eu acredito que a cultura da empresa tem que dar uma olhada para a cultura, sabe? Porque é uma cultura que permite isso, tem que dar uma olhada. E o líder e o dono da empresa, se for o caso, tem que subir os níveis hierárquicos para ser top-down o negócio, né? Tipo, tem que fazer funcionar de alguma maneira. Não admiro certas questões. Infelizmente, às vezes, infelizmente não, né? O papel do líder, ele não é fácil. Não é bonito, não é gostoso de ficar. Sim. Não é gostosa. Não é. Não mesmo. Sincero, porque tem muita coisa. Mas ao mesmo tempo, quando dá certo e tu vê algumas coisas assim, tu fica muito feliz com o que tá acontecendo. Mas dá trabalho. E às vezes vai ter que acontecer o quê? Vai ter que colocar o líder, o gestor acima, né, que está acontecendo isso, vai precisar ter uma ação mais dura com relação a isso. Como que tu ajusta? Tendo conversas francas com as pessoas, tendo feedback constante com relação àquilo. O feedback é a maior ferramenta que um líder tem nas mãos. Ele é feedback. E concordo. O feedback ele vai modelar o comportamento das pessoas, né? Aí quando ele vai comportamento exato. E muitas vezes quando acontece esse tipo de situação é exatamente o que você falou, não tem, né? Não tem isso. Vai vivendo, vai levando ali, né, as coisas e não existe feedback, não existe esse controle ali, né, do que acontece ali, dos resultados. E quando eu falo de resultado, muita gente fica muito apegada ao resultado propriamente dito só financeiro, né? E o financeiro é importante? Mas ele é uma ponta, né, do negócio. Ele só é o resultado final das coisas, né? Então, é não olhar para o resultado pessoa ali também, né? O resultado da operação, da equipe ali mesmo, propriamente dito, que muitas empresas não olham. Até o André comentou aqui, artistas têm ego, a cadeia de comando é necessária nesse nível de cozinha. Ele é chefe, então ele sabe bem disso, existe muito. Muitas vezes quando a gente tem vários chefes de cozinha na mesma... Nossa, é sempre desafiador. É o que você falou, muitas vezes... a questão vem da ponta para baixo, e não o contrário, né? Sim. Então, o problema não é da base para cima, é da ponta para baixo, para base, né? Então, tem que analisar da ponta. O que está acontecendo na ponta que a base está fazendo isso, né? Ali dentro do negócio. Exatamente, tem que ser de cima para baixo, não tem outro jeito, assim. E se for para fazer alguma mudança também, tem que vir de cima para baixo, senão é muito lento, muito demorado, dá um esforço gigantesco com relação a isso também, tá? E essa questão de ego, ela imagino que seja bem complexa mesmo, assim, dentro do ambiente, né? Às vezes, assim, porque eu sei que tem questões, me corrigindo se eu estiver errado, mas formação em determinadas escolas e questões assim que vai ter alguma concordância, um vai se achar superior ao outro. Então, e eu acho importante isso traz, inclusive, que o André trouxe
de cadeia de comando, por quê? E a gente já falou da questão de processos, né? Então, se você tem processos da área de gestão de pessoas bem estruturados, a descrição de cargo bem feita, das competências técnicas, das competências comportamentais que se tem, e tem um processo de seleção bem feitinho, bem amarrado, que consiga olhar para as características das pessoas também, para o perfil comportamental, e entender como a pessoa que vai entrar vai se adequar à equipe que já está lá, aí faz com que as coisas funcionem melhor. Tá? Então, é importante, precisa ter. E às vezes o líder, quando vai fazer uma entrevista, esse processo de seleção, o líder não está bem preparado para fazer entrevista de seleção. Ele não sabe avaliar. Não. Não sabe. Para o comportamento da pessoa, ele não sabe olhar para a forma como ela responde e como fazer perguntas mais adequadas também, para que essa seleção ela seja bem feita. Porque às vezes a pessoa, a melhor situação do mundo, pode ter. Vai entrar lá dentro, vai dar errado. Vai. Exatamente, concordo totalmente. Eu até falo isso muito também para os clientes. A gente está muito alinhado de pensamento e de direcionamento para os clientes das situações, porque eu falo muito isso. É melhor você contratar alguém cru que não sabe nada, mas ele tem um perfil de comportamento, ele tem uma pequena facilidade com aquilo ali. Acabou, você ensina. Padrão existe para isso, ficha técnica, treinamento. O líder da sua empresa tá ali para treinar, né? Orientá-lo e tudo. E aí, o restante a gente treina. Agora, comportamento não adianta. E às vezes, é bem o que você falou, né? Nem só o comportamento errado. Às vezes não é errado para aquela função. Sim. É errado para aquele cargo, né? Para aquela empresa, muitas vezes. Então, é uma coisa que eu percebo muito também, esse gap na contratação. Então, a pessoa muitas vezes tem um perfil super criativo ali, né, mais comunicativo, e ela tá fazendo um serviço burocrático de estoque, por exemplo, né? Ela tá lá mexendo com compras. Ela vai odiar e ela não vai ser produtiva, porque não deixa ela feliz. Exatamente. Não realiza aquela pessoa. É bem isso, assim. Por isso que é importante conhecer. Às vezes vale a pena investir mais tempo no processo de seleção para contratar melhor. Sim. Eu sei que nem sempre é possível. Eu sei que às vezes, assim, tu não tem candidatos suficientes para conseguir aplicar. Então, nem sempre vai dar certo, tá? Não adianta. Nem sempre vai dar certo. Às vezes tu vai ter que escolher, né, com base naqueles candidatos potenciais que tem ali. E daí fazer aquilo que você trouxe, né? Trabalhar a questão de treinamento, direcionamento, sabe? Tudo é comunicação. Então, tudo está ligado à comunicação. A maneira como você se conecta com as pessoas, a maneira como você se relaciona com as pessoas e como você fala e como você escuta. Exato. Né? Eu falo, liderança é relacionamento. Exato. Liderança é relacionamento. Total. Então, você tem que estar aberta a se relacionar, a conhecer as pessoas e para que as pessoas confiem em você. As pessoas só seguem quem elas confiam. Exato, exatamente. Não, concordo plenamente, é isso mesmo. E aí é reter, né? É isso que retém esses talentos na sua empresa, né? Essas pessoas. Porque se fala muito de fidelização de cliente, né? Experiência do cliente. Tem que gerar? Tem, mas antes da experiência do cliente vem a experiência do colaborador. Exato. A fidelização dele, o encantamento do colaborador, né? Até falando de encantamento, eu lembrei de um livro agora, que é aquele O Jeito Disney de Encantar. Sim. Eu acho que é esse o título. Eu gosto muito dele também. Porque eles tratam muito disso. Não só o encantamento. Aliás, eles falam muito disso. Encantamento, parte do encantamento da equipe deles. Sim. É isso que gera a magia da Disney. É a equipe. Imagina se o Mickey estivesse lá na Disney. Nunca ia dar certo. Esse livro é legal. Ele não precisa ser histórias, né? E às vezes sabe de histórias assim de pessoas que você ouviu falar depois e tudo mais. Eu acho incrível. E é isso que é cultura também, né? Então eles trabalham bem a cultura e o jeito de atender, é se importar com cada pessoa. Exato. E tipo, a experiência do cliente vai ser tão boa quanto for o colaborador. Exato. Tanto que eu mesma, como cliente, acho que por trabalhar com isso, não sei se você sente a mesma coisa, quando eu vou em estabelecimento, independente do meu segmento, e eu vejo a equipe toda muito, assim, desmotivada, atendendo muito mal, eu já penso, nossa, essa empresa deve ser horrível de trabalhar.
Aí olha a percepção negativa. Quantas pessoas não pensam a mesma coisa? Sabe que eu tenho uma premissa para escolher escola para criança que é muito, muito legal nesse sentido. E confio nas escolas em que as professoras estão há muito tempo, que a rotatividade é baixa. É verdade. Porque elas são bem tratadas e vão tratar bem meu filho também. Nossa, ainda mais que você mexe com criança, né? Você tá mexendo com vidas diretamente, né? Comida. Pequenas vidas. E com Nossa. Né? Tenho várias histórias, não daria pra contar nem um terço nessa live. De colaborador que sabotou a comida, que, enfim, já teve de um tudo. É porque assim, ó, se o colaborador não está feliz, se ele está tendo uma experiência ruim dentro da empresa, se ele está sendo boicotado de alguma maneira, ele vai transferir isso para algum lugar. Vai. E se ele está na cozinha de um restaurante, para onde que ele vai transferir isso? Justamente. Ele vai Justamente. de alguma maneira. Se ele trabalha com atendimento numa loja, ele vai transferir isso para o cliente. Vai. Ele vai para a cadeia. A cadeia do próximo é o cliente, é ali. É ele que vai receber, né? Ali, e é isso mesmo. Isso mesmo, não adianta querer segurar o colaborador desmotivado na empresa, a qualquer custo, sabe? Quer fazer acordo, o colaborador já tá dando muito problema, muita dor de cabeça, faz, sabe? É um preço a se pagar. Já coloca isso no seu custo, sabe? E aí já pensa o que você tá fazendo de errado para evitar que isso aconteça de novo. Não adianta só tentar resolver o problema e não colocar um curativo e não resolver o problema de fato, né? Exato. Porque às vezes é só algo que está mais fácil ali por cima, mas não está resolvendo o problema. Exatamente. E é um processo que é entrevista de desligamento, né? A gente adora processo. A louca adora processo. Mas não tem jeito, né? Não tem como fugir. Pelo contrário, eu falo para os clientes, você tem que amar o processo, ame o número, o processo. Normalmente o empresário, ele é uma parte que ele acha chata, né? Porque o empresário, ele é naturalmente criativo, muitas vezes. Uhum. Ele é aquela pessoa mais dinâmica ali, né? Ele empreendeu muitas vezes por causa disso. Ah, que saco! Nossa, tem que olhar pra isso? Tem. Não tem como. Não tem pra onde correr. Exatamente. E eu gosto muito do que o Peter Drucker fala, né? Que a gente só consegue gerenciar aquilo que a gente pode medir. Exato. Então, assim, ó, e isso é pra tudo, até pro nosso comportamento, tá? Quando eu ensino inteligência emocional, eu digo, tu tem que se conhecer. Se conhece tendo dado. Isso. Exato. Até inteligência emocional tem dado, imagina. Tu vai fazer nos 15 dias um diário emocional, tu vai anotar. Exato. Tu vai fazer uma planilha das tuas emoções. Planilha que emoção, planilha das emoções, gente. Não tem noção do quanto é libertador a gente olhar para aquilo e entender de fato como que a gente funciona. O que era um sentimento ruim, o que gera um sentimento bom. E na empresa é a mesma coisa, a gente tem que ter dados, a gente precisa de indicadores, sim. A gente precisa ter esse olhar humano também. A gente precisa das duas coisas. Tem que casar isso de uma maneira adequada. Né? Processos, técnicas, ferramentas, indicadores, com a humanização, com a empatia, com a conexão que eu preciso estabelecer com o outro, desenvolvimento que eu preciso proporcionar para as pessoas da minha equipe também. Exato. Não, concordo totalmente, é isso mesmo. E até você falou disso, né? Dessa questão de metrificar e tudo. Eu estava até conversando essa semana com um parceiro meu, que inclusive ele é da parte financeira, e aí a gente falando, né, sobre as empresas às vezes não saberem o que fazer com os números, né? E aí é exatamente o que você falou, é não linkar as pessoas com as situações, com as informações não numerais ali, né? E aí só pegar o número, tá, agora o que eu faço com isso aqui? Tá ruim, mas beleza. Tá, e aí, né? Então, muitas vezes, por exemplo, o empresário vê que o custo de mão de obra tá muito alto, né? Então, não. Aí o que muita gente pensa? Vou demitir, vou tirar a gente, vou enxugar a equipe. Aí você vai ver o custo de mão de obra tá alto porque tá tendo muita rotatividade. Sim. Ou porque, às vezes, não tem muita rotatividade, mas realmente tem muita gente para pouca coisa, mas não é porque as pessoas estão, muitas vezes, de má vontade. É porque tá todo mundo perdido. Aí fica o pessoal igual barata tonta dentro da cozinha, todo mundo ali se batendo, sabe? Até eu conversando com o cliente, ele até deu um exemplo que eu ri, eu falei, é isso mesmo. Ele deu um exemplo, eu até falei, eu vou usar isso agora. É a mesma coisa de ter uma bola no campo de futebol e terem 5 pessoas em volta da bola.
todo mundo chutando a mesma bola. É isso, é mais ou menos isso que acontece. Quanto mais gente chutando aquela bola e causando confusão. Então, é isso que acontece muitas vezes. E é isso que o olhar do líder tem que observar. Então, e o que acontece normalmente? Tem empresas que não têm caráter mais técnico, né? Se você pegar uma empresa da área de tecnologia, é muito mais comum eles olharem para os números, para os indicadores, tá? Metrificar tudo e esquecer o lado humano. E difícil encontrar esse equilíbrio. Se for olhar para dentro de uma área, né, de um restaurante, é muito mais criativo o processo. Então, as pessoas vão olhar talvez mais para as pessoas, mas sem processos tão adequados, sem metrificar as coisas, e aí fica difícil ter um crescimento sustentável também. Aí acontece o que tu falou, tá todo mundo fazendo a mesma coisa o tempo inteiro. Exato. Nada sai de né? Nada sai no lugar. Nada sai no lugar. E por aí vai. Então não funciona. Né? Tem que alinhar, né? Tem que aliar tudo isso. E o líder é a pessoa fundamental nesse sentido aí para conseguir ter esse alinhamento, para conseguir ter esse olhar. E às vezes só quem tá de fora vê, né? Porque quando a gente tá no meio do negócio, não enxerga o que tá acontecendo. Eu adoro analogias. Eu falo, é igual você tá dentro da piscina, se cair uma criança, você não vai ver. Se estiver de fora, você vê acontecer um acidente ali, você enxerga. De dentro, você não enxerga. E é por isso também que eu entro muito no ponto. O dono tem que sair de dentro do negócio. Senão ele não consegue ter esse olhar de fora, né? Esse olhar 360. Então ele vai ficar ali com a tapa nos olhos, vendo só o que tá na frente dele. Ele é mais um tentando chutar a bola. Usando essa analogia da bola, é mais um que tá ali tentando chutar a bola junto com todo mundo. Então é mais um que tá perdido no meio da situação. Se ele sai, ele consegue olhar pra isso, né? E é o que eu escuto muitas vezes, até quando eu vou apresentar proposta, conversar com eles. Mas eu não sei se eu vou conseguir fazer isso tudo, eu não tenho tempo. Então você não tem tempo justamente porque você não tem processo. Se você não fizer um sacrifício, um esforço e se dedicar para desenvolver isso, implantar, acompanhar isso, você nunca vai sair desse ciclo. E não vai crescer. Não vai crescer. E se a empresa não quebrar. Ainda tem. Se não quebrar, já tá no lucro. Tô com a mente muito positiva hoje. Nem quero quebrar. Sei não que não vai crescer. Exatamente. Sustentar muitas vezes. A empresa não se sustenta muitas vezes. E aí, se ela se sustenta, ela não cresce. Porque fica refém, né, das situações, da equipe, de qualquer adversidade. A pandemia mostrou muito isso pra gente. E mesmo assim, eu acredito que ainda teve muita gente que não se tocou pra isso. Sim. Que a pandemia só mostrou que a maioria, claro, tu tem exceção, mas a exceção só confirma a regra. A maioria das empresas que quebraram na pandemia foi porque já não tinha estrutura. Ela já tava na beira do precipício. A pandemia empurrou, sabe? Então, isso acontece muito. Então, qualquer adversidade que acontecer, a empresa afunda, né? Além de não crescer, afunda. A gente tem uma memória muito curta para essas coisas. E vou dizer que talvez os aprendizados que as empresas tenham tido na pandemia, às vezes eles já se esgotaram, já saíram da frente, não há uma preparação para crises futuras, tá? Né, agora com a situação no Rio Grande do Sul, a gente vê muito isso. Não há uma preparação, não há um olhar para a crise, porque a gente acha que nunca vai. Exato. Exato. E as pessoas não olham para os processos, não voltam para o básico, não tem esse olhar de olhar para as pessoas de novo, porque está um alarmante de doenças relacionadas à ansiedade, né? Porque não sei nem se é porque se intensificou, mas as pessoas começaram a falar mais abertamente sobre o tema também, né? Sim, desmistificou um pouco, né, essa questão. As pessoas começram a ter mais coragem de falar a respeito. Também. Pode ser, né? Pode ser as duas coisas, né? Pode ser tudo junto também, misturado. Misturou. É importante essas questões que a gente falou aqui, porque as empresas precisam olhar com mais cuidado e com mais carinho para a liderança, tá? Porque realmente, né, com tudo que a gente viu aqui, a liderança, né, o líder, o papel do líder é aquele que vai ajudar a empresa a crescer. É ele que vai dar a cara para a equipe, para os resultados. Então precisa esse lugar de autorresponsabilização, de não colocar a culpa no outro. Nossa, total. Eu acho lindo quando os líderes são amortecedores, né, para a equipe, para facilitar o trabalho. E eu, enquanto líder, sempre falava, eu tô aqui para facilitar teu trabalho, eu quero que tu chegue lá e faça o teu trabalho, eu vou cuidar do que tem atrás aqui para não te atrapalhar. Exato. Eu falo que o líder, ele é para abrir caminho, né? Isso.
Eu não quero que nada atrapalhe o teu caminho aqui dentro, né? E eu coordenei professores, né? Eu coordenava pós-graduação numa época, e assim, eu quero que tu chegue lá e dê a melhor aula da tua vida. O que que tu precisa para isso? Nossa, total. É isso, exatamente. Se fosse resumir a liderança em um trecho, seria isso. E vou fazer com que a pessoa faça o melhor trabalho dela, dando todas as condições que ela tem. Ai, não, a empresa não tem todas as condições. Vamos tentar fazer aquilo que é possível. Se não é possível, olha, é conversar, é alinhar, é dizer, não vai ser possível dessa maneira que você pensou. Ficaria maravilhoso, mas não vai ser possível. Vamos ajustar? A expectativa que eu tenho, e isso é muito importante, as pessoas não fazem, a expectativa. Se não tem, o resultado não vai ser do jeito que você quer. Exato. Vou dizer, tá? Querem salvar os casamentos de vocês, né, com Cristo? Alinhem expectativa. Para toda relação na vida, né? Alinhamento de expectativa é tudo, tudo. Exato. Porque evita tanto problema, tanto ruído de comunicação, porque tá cada um de um lado pensando uma coisa, né? E aí, quando vai conversar, quando chega a conversar, você vai falar que estava pensando nisso, estava, e você isso, não imaginava. Se tivesse conversado antes, né? Saberia. E entra muito no que você falou, Denise, também. A gente até comentou lá no início, né? Vou até puxar de novo, porque também está diretamente ligado a isso. A empresa abrir os dados para a equipe, né? Fazê-la ser presente, participar. Então, por exemplo, quando eu vou traçar a estratégia de cardápio com os clientes, e aí, né, o cardápio vai muito além do número da precificação, e é o que muita gente às vezes não imagina. Quando a gente vai precificar, a gente traça toda a estratégia. E eu acabo entrando na parte de meta de equipe. Por quê? Para o cardápio ser rentável, a equipe precisa estar engajada nisso também do atendimento. Então a equipe precisa saber qual o produto que tem maior margem de lucro, qual o produto que ele tem que ofertar. Se o cliente chegou na empresa e perguntou, né, qual bolo que tá vendendo, qual bolo que é melhor? Ele não vai falar exatamente o que ele acha melhor, ele não vai falar a opinião dele. Olha, esse aqui, ele é muito bom, ele acabou de sair. Você experimentou esse? Esse produto é novo. Às vezes nem é. Mas é mentira, não. Às vezes é realmente botar um glow ali no produto. Porque é isso que vai alavancar. Aquele produto às vezes tem a melhor margem de lucro do negócio. E às vezes não tá vendendo porque a equipe nem sabe que aquele produto deveria ser o foco de venda. Então, já aconteceu de eu ver, por exemplo, eu fui olhar dado do cliente e tudo, poxa, esse produto, por que ele não vende? Ele é bom e tudo, a precificação tá legal, a margem dele é boa. Vamos ver o que está acontecendo? A gente foi observar, analisar e tudo. Era um produto que era escondido na vitrine, a equipe quase não falava dele. Quando o cliente perguntava, a equipe falava opinião pessoal. Ah, eu gosto desse aqui. Sim. Não é isso, né? Mas não é culpa da equipe. É porque eles faziam da forma que eles acreditavam que era melhor, né? Eu gosto mais desse, é esse que eu vou oferecer, né? Exato. Isso. Acho que e aí teve E teve um cliente que ele tinha uma equipe muito grande, a gente fez um trabalho com eles, que a gente montou, né, métricas mensais que eu fazia com eles e que eu apresentava um relatório para eles todo mês com um gráfico de resultados, de evolução deles, de todos os setores, tanto da produção quanto do atendimento. E aí eles ficavam super empolgados. No começo, né, os líderes ficaram assim, será que vai dar certo, Bruna? Não sei. E aí o pessoal dava, que era uma vez no mês, né? Dava no dia 20, e aí, como que tá a nossa nota? A gente quer saber. Gente, é muito legal, porque assim, as pessoas gamificar o negócio também, sabe? Nossa, fazer coisas incríveis, assim, porque as pessoas se engajam quando sabem aonde tem que chegar. O que se espera delas, né? Então é fantástico. Dá pra fazer muita coisa com relação a isso também. Muito, muito. Se a empresa tiver, principalmente se a empresa tiver uma cultura já bacana, nossa, isso dá certo demais. E aí foi muito legal, porque começou um setor cobrar do outro, mas cobrar de uma forma leve. Fulano, você não vai baixar a nossa nota não, hein? Arruma isso aí, né? Cadê esse negócio? Por que você não colocou isso? Por que não fez isso? Porque aí eles sabiam que a nota era global, era conjunta. Aí daí fica tudo, se conecta direitinho, né? Ai, que lindo. E é bonito a gente ver isso acontecer, né? Nossa, é muito legal. E tanto, por exemplo, eu não lembro a nota exata, mas eles estavam com um percentual de menos 70% pela nossa variação. Passado uns 2, 3 meses que a gente começou a fazer, foi para quase 90% de conformidade de tudo que a gente colocou de área, que a gente colocou critérios bem, bem rígidos. Porque eles ficaram motivados de fazer, e a gente apresentou para eles informação, olha,
tem que dar foco em venda nos produtos, passava uma lista de produtos que tinha que dar foco naquele mês, ou os produtos, né, que era foco constante de venda. E aí eles ficavam perguntando, e aí, tá vendendo? Como que tá esse produto? Né? Interesse em saber como a empresa está, sabe? Exato. Tudo isso é também que tem que ter esse alinhamento de expectativa, tá claro para todo mundo, sabe? E não é. E às vezes as pessoas acham que quando a gente vai para as empresas, a gente está fazendo isso de uma maneira intuitiva, como se fosse um trabalho tudo estrategicamente pensado para chegar nesse resultado. Tem muito estudo, tem muita coisa por trás ali, muita intenção também, né? E é isso que o líder precisa levar para dentro para as equipes também, esse olhar mais estratégico e intencional. Eu bato muito nessa tecla, né? Você tem que ser intencional, você tem que ser estratégico para ter resultados. Não. Exato. Porque para liderar você precisa saber da estratégia, né? Não adianta. Exatamente. A gente tá chegando no final, que daqui a pouco acho que o Instagram vai cortar a gente. Daqui a pouco o Instagram derruba a gente aqui, de tanto que a gente falou. Passou tão rápido que eu nem vi. Só a gente fazer Pode falar. Eu faço. Não, pode fazer. Aí eu queria, né, trazer pra gente finalizar aqui já, começar a finalizar. Se você pudesse dar assim, algumas dicas, digamos assim, pontuais ali, né? Além do que a gente já conversou, em um resumão ali, o que fazer para a empresa começar a refinar essa liderança dela ali. Poxa, eu tô perdida, eu sei que não tá bom, né? Vou falar do mais comum. Eu sei que não tá bom, eu não tô tendo bom resultado, tô tendo a equipe tá desmotivada. Por onde começar a olhar para isso? Assim, ponto de partida, básico. Concordo. Concordo, Glenn. Ó, gente, segue a Denise aí, viu? Quem não segue, tá ouvindo aqui, segue, que ela é maravilhosa, os conteúdos dela são incríveis. Sim, mas de forma geral, né, eu acho que os donos da empresa, né, os gestores, eles precisam entender a importância de desenvolver essas lideranças. E a gente começa diagnosticando, avaliando qual que é o nível da liderança que a gente tem hoje. Como que ela está performando junto com o seu time, né? E a gente vai avaliar a performance do líder avaliando a performance da equipe. E aí observar, né, o que o líder precisa fazer. Primeiro, conectar com as pessoas. Precisa ser ele mesmo, trazer ele mesmo para dentro das conversas e precisa desenvolver a questão de comunicação dele para perguntar, para estar interessado nas pessoas, conhecer as pessoas. E o primeiro passo para isso é autoconhecimento. Tá? Um líder que não tem autoconhecimento, ele não consegue liderar uma equipe de forma eficaz. Ponto. Tá? É primordial. E aí a gente vai trabalhar questões principalmente de comunicação, de alinhamento de expectativas, feedback constante, sabe? Em observar, né? E o gestor tem que dar esse feedback para o líder, não é só o líder que tem que dar para a equipe. O dono da empresa dá feedback constante para esse líder também. Tá? É isso, né? Top-down também. Uhum. E o líder vai ter que fazer com a equipe, para que todo mundo saiba como está o seu desempenho, o que precisa melhorar, o que está indo legal, tá? É primordial a questão de feedback, assim, estabelecer uma cultura de feedback constante. Primeira coisa que se faz. Porque a partir daí é mais fácil, sabe? Então, verdade. Eu diria assim, não precisa ir para coisas muito complexas. Começa daí, né? Tenha indicadores, olhe para os números, para os processos, mas não esqueça de olhar para as pessoas e uma cultura de feedback já é excelente. Já vai estar assim, ó, acima de muitas empresas que existem. Nossa. Muito. E aí entra muito daquela questão das reuniões, né, periódicas, essa cultura das reuniões ali. E isso já é uma ótima forma de trazer aqui para perto, né, de você. Isso aí. É isso mesmo. Denise, se você quer fazer mais alguma consideração, alguma pontuação? Agradecer. Esse momento foi muito legal. Foi muito rende toda vez que a gente conversa, rende. Espero que o pessoal tenha aproveitado também. Quem não assistiu, que assista depois. Acho que vale muito a pena. A gente trouxe questões muito importantes para serem pensadas, né? E quem precisar mesmo de apoio para isso, tem a Bruna e tem eu, tem várias pessoas maravilhosas aí para a gente apoiar os negócios de vocês também, para conseguir ter bons resultados, bem alinhados e sustentáveis, que é o mais importante. Isso mesmo. Eu sempre falo muito sobre isso. É a solidez, né, de negócio. Então, a solidez, um dos pilares principais são pessoas, né? E para a gente ter uma estrutura de equipe de pessoas, depende de liderança. Então, não tem como fugir disso, né? Independente do porte do negócio, desde o pequeno até o grande, tem que olhar para isso, né?
Então, e olhar desde o começo, que é aí que muita empresa erra. Vai olhar quando já está médio, grande, e aí a cultura errada já se instalou, né? Então, é olhar para isso desde o início, né? Eu falo, é começar grande. A gente tá muito alinhada nas falas. É isso. É começar grande, não pode começar pensando pequeno, né? Porque tem só que a empresa cresça mesmo e ela tem que nascer já com estrutura. Exatamente. Então, foi muito bacana, muito enriquecedor. Muito obrigada, Denise. De estar aqui conversando contigo e falar sobre esse tema que eu adoro. Eu também adoro. Adoro, gosto muito, porque não tem como fugir, né? Ele é primordial para qualquer tipo de negócio, seja alimentício, seja qualquer outro segmento, né? Obrigada demais, Denise. Obrigada, gente, para quem esteve presente. Um beijo para todos. E aí, se quiserem mandar feedback pra gente, mensagem, dúvidas, estamos totalmente disponíveis. E até a próxima, gente. Um beijo. Boa noite.